O crepúsculo já tingia o céu de vermelho, quando Lucas passou pelo portão enferrujado do vilarejo. A estrada de terra que levava até a velha casa de sua mãe parecia mais estreita do que ele se lembrava, como se a própria natureza estivesse tentando engolir aquele lugar. O silêncio era opressor. Nenhum som de pássaros, nenhum sinal de vida, exceto pelo farfalhar distante das árvores que balançavam sob o vento outonal. Ele hesitou por um momento antes de sair do carro, olhando para a fachada desgastada da casa à sua frente. A última vez que estivera ali, era apenas um garoto, mas a lembrança daquele lugar sempre o incomodara, principalmente por causa da forma misteriosa como seu pai havia desaparecido anos atrás. Depois disso, sua mãe nunca mais foi a mesma. Com a chave antiga em mãos, Lucas destrancou a porta que rangeu como se não tivesse sido aberta há décadas. O cheiro de mofo e madeira apodrecida invadiu suas narinas, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O interior da casa parecia congelado no tempo. Móveis cobertos por lençóis, quadros empoeirados e o velho relógio de pêndulo parado, como se o tempo tivesse desistido daquele lugar. Enquanto explorava os cômodos, Lucas sentiu uma sensação familiar de desconforto. Não era só o fato de estar de volta ao vilarejo, mas algo mais profundo, algo que ele não conseguia explicar, mas que estava lá, à espreita, no silêncio da casa. Naquela noite, ele deitou-se na cama de seu antigo quarto, ouvindo o vento sacudir as janelas. Mas logo no vento não foi a única coisa que ele ouviu. No meio da madrugada, o som estranho de chaves batendo ecoou na escuridão. Lucas abriu os olhos. O som distinto e rítmico das chaves batendo ainda ecoando em seus ouvidos. Era um tilintar suave, mas inquietante, como se alguém estivesse andando pela rua girando um grande molho de chaves. Ele se levantou devagar, os sentidos alertas. Seria algum morador do vilarejo, talvez um vizinho noturno, mas o silêncio ao redor da casa era absoluto, exceto pelo som contínuo e insistente das chaves. Ao sair para a varanda, o frio da noite envolveu Lucas e seus olhos vasculharam as ruas vazias do vilarejo. Não havia luzes nas casas ao redor, e a lua, parcialmente encoberta por nuvens, não fornecia muita claridade. O som parecia estar vindo de todos os lados, como se a própria terra ao redor estivesse envolvida na sinfonia macabra. Ele esperou, tentando identificar a origem, mas o som parou repentinamente, deixando a noite em um silêncio sepulcral. Lucas sentiu o coração acelerar, uma sensação desconfortável que ele não conseguia sacudir. O vilarejo, com seus segredos, parecia apertar as garras ao seu redor. Sem respostas, ele voltou para dentro e se forçou a dormir, mas as sombras nas paredes e o eco das chaves continuavam a assombrá-lo. No dia seguinte, ao perguntar aos poucos moradores que encontrou, todos evitaram o olhar e mudaram de assunto rapidamente, como se estivessem guardando um segredo que não ousavam compartilhar. Um silêncio pesado caiu sobre ele, um lembrete de que havia algo que ele não compreendia totalmente naquele lugar. As noites seguintes trouxeram mais do mesmo, o tilintar perturbador de chaves ecoando pelas ruas desertas do vilarejo. Lucas passou a sentir a estranha presença das chaves durante o dia também. Ao caminhar pela casa, ele começou a notar pequenos detalhes fora de lugar. Em cima da mesa, do nada, aparecia uma chave antiga, uma que ele tinha certeza de nunca ter visto antes. No terceiro dia, ao abrir um armário na cozinha, Lucas viu algo que o fez recuar. Uma chave caiu da prateleira superior, embora ele soubesse que nada ali deveria estar fora do lugar. À medida que as visões se intensificavam, ele começou a sentir que essas chaves não estavam surgindo por acaso. Havia um padrão, um propósito. Mais tarde, naquela mesma noite, uma memória reprimida emergiu com força. Ele se lembrou de uma noite específica, anos atrás, antes do desaparecimento de seu pai, quando ouviu o som de chaves semelhantes. Seu pai mencionou esses sons estranhos, mas a mãe de Lucas nunca quis falar sobre isso. Agora mais velho, ele começava a entender que aquele som, aquelas chaves, estavam profundamente ligadas ao mistério do desaparecimento de seu pai. O medo começou a se enraizar. Lucas sabia que, de alguma forma, essas visões estavam conectadas a algo mais sombrio do que ele podia imaginar. Havia algo naquela casa e naquele vilarejo que o estava puxando para mais perto de uma verdade que ele não estava certo de querer descobrir. Determinando-se a entender o que estava acontecendo,
Lucas foi ao único lugar que poderia ter respostas. O morador mais velho do vilarejo, o senhor. Joaquim, o homem, de aparência cansada, vivia em uma cabana na periferia, longe dos olhares curiosos dos demais. Ao ouvir o som das chaves mencionado, o rosto de Joaquim se fechou e uma sombra de preocupação passou por seus olhos. Eu sabia que isso voltaria, disse ele, a voz baixa e rouca. Lucas o pressionou buscando respostas, e o velho finalmente cedeu. Explicou que o som das chaves era uma maldição que assombrava o vilarejo há gerações. Aqueles que guardavam segredos sombrios, traumas não resolvidos, começavam a ouvir o tilintar das chaves. As chaves representavam as portas que trancavam seus piores medos e pecados. O Sr. Joaquim revelou que Lucas não estava sozinho em ouvir os sons. Seu pai também os ouviu antes de desaparecer. A maldição o atraíra para um lugar de onde nunca retornou. Seu pai tentava esconder algo que ele nunca quis enfrentar, explicou Joaquim. Ele foi atrás das respostas, mas o vilarejo não perdoa. Lucas agora sabia que havia algo ainda mais profundo que precisava ser desvendado. Algo que seu pai tentara confrontar, mas falhou. E se Lucas não tivesse cuidado, ele poderia seguir o mesmo caminho. Naquela noite, o som das chaves retornou, mas desta vez mais alto, mais insistente. Lucas sabia que o momento de confrontar a verdade estava próximo. Ele seguiu o som que o guiava para o porão da casa, um lugar que ele evitara até então. Ao descer as escadas rangentes, uma sensação de pavor se instalou em seu peito. No porão, uma caixa velha e empoeirada estava escondida em um canto, quase como se tivesse sido deixada ali de propósito. Dentro da caixa, havia uma coleção de chaves antigas, todas diferentes umas das outras. Cada chave parecia representar um segredo, uma dor que fora trancada ao longo do tempo. Entre as chaves, uma carta amarelada escrita por sua mãe. Ela falava sobre o fardo que seu pai carregava, algo que ele nunca teve coragem de confessar. Lucas entendeu que seu pai havia tentado usar uma das chaves para confrontar seu próprio passado, mas falhou. Agora, a maldição recaía sobre ele. Com a chave em mãos, Lucas sentiu uma presença pesada ao seu redor. As paredes do porão pareciam se fechar. O som das chaves batendo se intensificando a ponto de ser ensurdecedor. Ele segurou firme a chave e, em sua mente, abriu uma porta que o transportou para uma memória reprimida de sua infância. Lá ele viu o pai desesperado, tentando escapar de uma figura sombria. Era o próprio medo, o próprio arrependimento que consumiu seu pai. O som das chaves parou abruptamente e o vilarejo caiu em um silêncio pesado. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma sensação de alívio, mas também de perda. Sabia que o som das chaves não voltaria, mas o que ele havia sacrificado para alcançar essa paz? A casa estava tranquila, como se o peso dos anos tivesse finalmente sido retirado. Ele saiu de casa, respirando o ar fresco e se preparando para deixar o vilarejo para sempre. O Sr. Joaquim o encontrou na saída e, com um leve aceno, lhe desejou sorte. Nem todos conseguem sair desse lugar com suas almas intactas, disse o velho em tom de advertência. Lucas dirigiu por horas, a estrada de terra cada vez mais distante no retrovisor. A sensação de liberdade era inegável, mas algo o incomodava. Ele parou o carro por um momento para ajeitar algumas coisas no banco do passageiro. Foi quando notou uma chave, uma das mesmas chaves antigas, agora repousando no porta-luvas. Seu coração acelerou, e por um breve instante ele jurou ter ouvido, bem distante, o tilintar familiar e assustador de chaves batendo. O vilarejo ou seus segredos nunca o deixariam completamente.